Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Breu Leandro Mendes e ao canal Leandro Mendes. E eu vou falar do que queima no meu coração, que é o reino de Deus. É o reino, é isso que queima todo dia. Desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, o reino de Deus, ele arde dentro de mim. E eu vou falar hoje algo muito bacana, que está em Mateus 33. Depois, se você quiser, você lê, dá uma lida e medita. Porque que fala, porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios, quem é? É aqueles que estão distantes de Deus. Não importa a religião. Tem muita gente dentro das igrejas que se dizem cristãos, mas são gentios diante de Deus. Entende? Procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas estas coisas. Aí está aqui, mas o importante é esse, ouve. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por exemplo, você está no reino de Deus? Você está no reino de Deus? Se você está no reino de Deus, independente da sua condição, situação, seja ela física, emocional, no casamento, financeira, profissional, você está em paz. Você está em paz. Porque se você está no reino de Deus, você vive aquela palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E somente aqueles que amam estão no reino. Entende isso? Então, se você não está em paz, se você não tem tranquilidade, se você vive angustiado, preocupado, então esse é um sinal que você não está no reino de Deus. Você pensa que está no reino de Deus. Você imagina que você está no reino de Deus. Você tem uma sensação de estar no reino de Deus, mas você não está. Entende? O reino de Deus, ele traz a paz, ele traz a tranquilidade. Eu vou te explicar para você entender. Você pode ter as marcas de Jesus, a ferida de Jesus. Mas você não pode sentir as dores. As dores. Antes de Jesus morrer na cruz, ele sentiu a dor, ele sentiu a agonia. Antes de ir para a cruz, ele sentiu agonia. Tanta agonia que suou sangue. Foi para a cruz, ele sentiu as dores, do martírio, do prego encravado nas mãos, da coroa de espinho na cabeça, Enfim, sentiu a morte, a agonia, o corpo desfalecendo até morrer. Depois que ele morreu, para conferir se realmente ele estava morto, enfiaram uma lança nele. Após 3 dias ele ressuscitou. Aí você vai entender o que é reino. Tá? Após 3 dias ele ressuscitou. Voltou à terra. No mesmo corpo. Voltou à terra no mesmo corpo. Tá? Tanto que ele se apresentou para os discípulos. Se apresentou para os discípulos. Alguns discípulos. Eles contaram para Tomé. Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. E Jesus apareceu para Tomé. Com as marcas da cruz. Com a marca, nas mãos, com a marca dos espinhos na cabeça, com a marca da lança na barriga. Mas Jesus não sentia mais dor. Ele não tinha mais as dores, porque ele já estava no reino. Ele já tinha ressuscitado. Jesus estava no reino. O reino estava em Jesus. Jesus estava no reino, mesmo estando aqui na terra. Ele não sentia as dores
Ele não mais sentia, apesar de ter as marcas e o ferimento. Então, quando uma pessoa ela nasce de Deus, ela recebe o Espírito Santo, né? Quando ela entra no reino de Deus, não quer dizer que os problemas vão se acabar. O problema não vai acabar. Os problemas vão continuar. A dificuldade vai continuar. A diferença é que ela não vai sentir a dor. Ela não vai sentir a dor, porque ela não é mais desse mundo. Ela não é mais desse reino. Ela vive no Espírito. Se ela vive no Espírito, se ela vive no reino e o reino está nela, ela tem paz. Apesar do sofrimento, apesar das marcas, apesar das feridas, apesar das cicatrizes, a alma dela, o espírito dela é avivado. Avivado. Por mais que ela ainda venha estar em um corpo. É por isso que os cristãos, aqueles que vivem a fé, eles carregam a marca de Jesus. Qual é a marca de Jesus? É eles sofrerem pelo reino, sofrerem por Jesus, como Jesus sofreu. A luta vem, né? A luta vem. Eles até sentem o impacto da luta. Eles até sentem na carne a dor, na carne. Mas por eles viverem no Espírito, por eles andarem no Espírito, eles não permitem que essa dor, né, que essa dificuldade atinja. Eles não sentem mais a dor. Porque Jesus disse que o fardo dele é leve. O fardo é leve. O levar a cruz é leve para aqueles que estão no Espírito e no reino de Deus. Então, se você tem sentido o impacto, tem sofrido, tem gemido, né? Tem sofrido demasiadamente, isso tem transferido na carne para as pessoas, você não tem vivido no Espírito. Você não tem estado no reino de Deus. Essa é uma verdade. Então, baseado nisso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus ele é pela fé. Ele não é por mérito, ele não é por esforço, ele é pela fé. É entre você e Deus. É um coração contrito, é um coração aberto, é um coração sincero, puro diante do Espírito Santo, que é revelado para você o reino de Deus. Agora, o que faz você permanecer dia após dia, constantemente, nesse reino, é buscar a justiça. Porque o buscar a justiça de Deus não é você querer que Deus faça justiça quando você se sente injustiçado. Não. Buscar a justiça de Deus é você praticar a palavra de Deus todo dia. É você colocar ela em prática. É você sacrificar. Aí você faz o reino permanecer em você. Então, quando você busca a justiça de Deus, você busca ser justo. E o que é ser justo diante de Deus? A prática da palavra de Deus. A leitura diária da palavra de Deus. A prática do que você leu diariamente. Isso é justo diante de Deus. Viver pela fé com obras. Porque não é pela sua condição que você pratica a palavra, mas é pela fé em o nome do Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa ela não é justa e ela quer justiça, ela se engana. E dificilmente as demais coisas lhe serão acrescentadas. É aí que ela vai ter dores, sofrimento. É aí que ela vai viver no engano. E no fim ela se torna uma pedra de tropeço. Porque ela conhece a palavra de Deus. Ela prega a palavra de Deus.
mas ela não vive a palavra de Deus. Ela olha para dentro dela, ela não consegue ver Deus. Ela olha para a vida dela, ela não consegue ver Deus. Por quê? Porque ela não está mais no reino. Ela não está no reino de Deus. Quem está no reino de Deus, ele já alcançou a promessa. Ele já vive a promessa no âmbito espiritual. Por mais que no âmbito físico ainda não tenha acontecido, manifesto. Por exemplo, vamos supor que o camarada ali está doente, mas ele é um cidadão do reino de Deus. Veio uma doença na carne dele. Aquilo não vai abater a alma dele. Aquilo não vai abater o espírito dele. Não, ele vai usar as armas da fé, né? Ele vai usar a oração, ele vai usar a confiança, a fidelidade, entende? Ele vai usar o reino de Deus e vai lutar com as armas que ele tem. Mas ele não vai se demonstrar abatido espiritualmente e nem fisicamente, entende? Ele não vai, porque ele é do reino. Ele entende que se ele morrer é lucro. E se ele viver é Cristo. E aquilo vai ser uma marca para que o nome de Jesus seja glorificado. Então ele vai passar pelaquela luta bem. É aí que muita gente não entende. Mas como que pode? Ele está doente, mas ele está bem. Ele está confiante. Enfim... E por mais que a carne dele mostre o sofrimento como a carne de Jesus estava mostrando para Tomé, né? O furo na mão, o rasgo na costela, os furos no rosto. Jesus não sentia mais essas dores, porque ele estava em espírito, ele já tinha sido ressuscitado. Assim é um cristão de verdade. Ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, ele não depende mais daquela carne, daquela vontade, apesar dele sentir o impacto. A carne sente o impacto, mas ele não vive na carne, ele vive no reino. Ele é do reino. E automaticamente a fé dele vai trazer o resultado, né? Se for da vontade de Deus, é lógico, porque tudo é a vontade dele. Se for da vontade de Deus, ele vai vencer. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Se não, aí ele vai literalmente para o reino. Aí é vitória. A morte de um cristão é vitória. Aí é vitória. Aí ele venceu de verdade. Morreu. Foi para o Pai. Entende? Então isso vale para qualquer situação. Um cristão que está passando por dificuldade no casamento. Ele pode sofrer porque ele não tem o controle do cônjuge dele. Ele não tem o controle da mente, da ação, da reação, do coração. Mas ele sabe que Deus e o Espírito Santo têm. Ele sabe. Então ele confia. Ele faz a parte dele. Ele pratica a parte que cabe a ele de amar, de respeitar, de sacrificar, de olhar para aquela pessoa como que se ele já fosse de Deus mesmo não sendo. E por mais que ele venha estar sofrendo na carne, ele não sente. Ele não se deixa dominar pelas dores, porque ele não sente a dor, porque ele está no reino. Ele só vai sentir a dor, só vai agir na carne, só vai deixar de agir a fé e no espírito se ele não estiver no reino. Se ele não for um cidadão do reino. Ele ainda está no mundo e age como o mundo agiria. Então, isso se chama religiosidade. Isso se chama qualquer nome. Religiosidade, fanatismo, engano, engodo, enfim.
A palavra de Deus diz que o diabo ele se disfarçaria de anjo de luz para enganar muito. Então ela está indo por crenças que não remete à prática da palavra de Deus. Ela não está colocando em prática. Então ela não está no reino. Então ela não vai ter resultado. Nem no âmbito espiritual, nem a paz ela vai ter. E nem muito menos o resultado do que ela está buscando em Deus, que é um casamento abençoado. E por aí vai. Financeiramente a mesma coisa. A mesma coisa. E eu estou vivendo isso. Entende? Eu estou vivendo isso. Eu coloquei a minha força no início no espiritual. Depois, no meu relacionamento. Casamento, relacionamento com pessoas. E agora eu estou colocando força no financeiro. Porque o financeiro na vida de um cristão é muito importante. E eu me imagino. A gente tem o poder de se imaginar. A imaginação é a fé. Então, por mais que eu tenha passado por dificuldades financeiras, por mais que eu hoje passe ainda, né? Mas eu já sou um milionário. Eu já me vejo como um milionário. Eu já me sinto um milionário. Por quê? Porque o meu pai é milionário. Deus não é milionário. Deus é o dono do ouro e da prata, dono de tudo que existe na face da terra. Então, se o meu Deus é Dubai, para Deus não é nada. Tá entendendo? Então, eu consigo me imaginar com tudo. Eu consigo me imaginar em uma casa dos sonhos, em um carro dos sonhos. Eu consigo me imaginar, sabe? Em tudo isso. Comer o que eu quero, vestir o que eu quero, tudo para a honra e a glória de Deus, porque é promessa. Mas eu não consigo me imaginar fora do reino. Eu não consigo me imaginar longe de Deus, longe da palavra, longe de Jesus, longe de amar a Ele acima de todas as coisas, amar a mim mesmo e ao próximo. Eu não consigo. Entende? Eu não consigo me imaginar. Por quê? Porque eu sou um cidadão do reino. Então, não tem como um camarada viver fora do seu habitat natural. Por exemplo, quem é carne, quem é espírito, é espírito. Quem é carne não tem como viver no reino de Deus e no mundo espiritual. Ele não vai conseguir. Por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir. Ele tem que nascer de novo, ele tem que ser transformado. A água tem que ser transformada em vinho. Ele tem que ser transformado. Entende? Ele tem que se tornar uma nova criatura. Não tem como com a força do braço. Entende? São habitats diferentes. Então, quem está na carne, quem está no mundo, quem é do mundo, ele age como o mundo. Quem é do reino, quem é de Deus, ele age como se ele fosse de Deus. É simples de entender, mas é difícil de viver, é difícil de praticar. Porque para praticar, isso tem que ser diário. Todo dia eu tenho que viver como que se fosse o primeiro dia ou como que se fosse o último. Quem está no reino de Deus, aqui na terra, ele sabe que ele não pode se garantir pelo sacrifício que ele fez no passado. Ele se garante pelo sacrifício que ele faz no presente. Todo dia ele se renova, todo dia ele vigia, todo dia ele ora, todo dia ele tem a conexão dele com Deus. Todo dia ele foge do pecado, todo dia ele se consagra, todo dia. Assim como todo dia você faz o que é natural, você acorda, escova o dente, se alimenta, aí toma um banho, você faz a limpeza do teu corpo, você faz a higiene, a manutenção, a alimentação. Também tem essas coisas no mundo espiritual. Todo dia, todo santo dia. Quando o camarada ele para de agir espiritualmente, para de agir no espírito, porque isso tem que haver um esforço, um sacrifício. Quando ele decide parar, ou ele tira o foco do reino, então ele deixa de ser um cidadão do reino.
Ele volta a ser o que ele era, carne. Carne, sabe? Carne. E sente as dores. Então, se você está sentindo as dores, se você tem nome de que vive, mas está morto, se você está na igreja e você anda preocupado, então é porque em algum momento da sua caminhada você saiu do caminho, você tirou o foco do reino. Só volte. Só volte. Só volte a fazer. Não é o que você fazia antes. Porque Deus ele se renova a todo momento. Entende? Só volte a fazer aquilo que o Espírito Santo está falando contigo. Entende? Está falando com você através de pessoas. Está falando com você diretamente no seu coração. Está falando com você na sua mente. Então, volte a orar, volte a vigiar, volte a frequentar os ambientes de fé. Entendeu? Volte a se envolver com as coisas de Deus. E volte, acima de tudo, a querer entender e praticar a palavra. Mas conforme a sua fé. Não conforme a fé de terceiros. Não conforme a minha fé. Não conforme a fé do pastor da sua igreja. Não conforme a fé de ninguém. Mas conforme a sua fé. Sua fé, seu entendimento, sua força e seu coração. Porque você não depende de ninguém para você encontrar a Deus. Você não depende de mim, você não depende de ninguém. Você depende só de você, da sua decisão. Você precisa de nós. Nós precisamos um do outro. E todos nós dependemos dele. Entende? Então, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas? Essas coisas que talvez fez você se afastar do reino, que você quer buscar pela ansiedade, pela preocupação ou pela necessidade, realmente você está precisando. Mas não adianta você estar buscando as demais coisas se você não estiver no reino. A primeira coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O casamento que você quer abençoado vai ser acrescentado. Entende? A família que você quer, a cura de você, que você quer, a libertação dos seus filhos que você quer, você vai alcançar. Mas você precisa estar no reino. Você precisa de fato confiar em Deus e entregar eles na mão de Deus. Entende? Tem muita gente que ela perde a vida por amor aos filhos, à família. Nem ela vive, nem os filhos vivem. Entende? Porque ela age na carne. Então não é pelo sentimento, é pela fé. Deus te conhece, Deus sabe de tudo e Deus pode tudo. Mas por que ele não faz? Porque muitas das vezes a gente não age no Espírito. A gente não está no reino. Entende? Então, entrega na mão de Deus todos os seus problemas e busque o reino. Deseje o reino. Deseje a salvação. Deseje conhecer Jesus de fato, de verdade. Ter experiências com Ele. Sabe? Deseje ouvir a voz dEle. Deseje sentir a presença dEle como você nunca sentiu. Deseje se sentir amada, amado por Ele. Porque Ele pode fazer você ter essa experiência. Ele pode. Por quê? Porque você é filho, é filha. Mas você tem que buscá-lo mais do que a sua própria vida. Entende? E tem muita gente que tem buscado as coisas desse mundo, as demais coisas. Ela busca as demais coisas mais do que a própria vida. Quantas pessoas têm morrido literalmente, fisicamente, têm perdido a salvação e até a vida aqui na Terra, porque ela tem buscado riquezas, fama, glória, status, seguidores, likes, compartilhamento. Quantos youtubers já morreram
por causa de like, por causa de compartilhamento, fazer vídeos perigosos, perderam a vida. Por causa de quê? Porque estavam buscando as coisas desse mundo. Deus pode dar tudo que você quer. Deus pode fazer além do que você imagina. Mas se você buscar o reino em primeiro, a sua justiça, aí sim essas demais coisas vão ser acrescentadas. Porque todos os seus sonhos, eles se encaixam no plano de Deus, no que diz justiça, no que diz reino, no espírito. A diferença é que quando as pessoas estão na carne e buscam as demais coisas, elas entram no plano do mal. Elas entram no engano e no engodo de Satanás. Ele até dá, né? Entre aspas, as pessoas pensam que estão realizando seus sonhos, mas não estão. Elas estão perdendo e jogando fora a maior oportunidade delas, que é a salvação, que é o reino de Deus. Então, se você é um cidadão do reino, você vai lutar para que você permaneça no reino e para que outras pessoas entrem nesse reino. Entrem. Entende? Entre. Você vai usar tudo que você tem, usar tudo que você é, tudo que você conhece, para que as outras pessoas entrem no reino. É por isso que eu fiz esse canal no YouTube. Porque se essa mensagem que eu tô falando, ela alcançar uma pessoa, já é o suficiente. Mas eu preciso da sua ajuda para que você prove para si mesmo que você é um cidadão do reino e para que você ajude outras pessoas a estarem no reino de Deus. Estarem no reino de Deus, porque tem muita gente enganada, se enganando. Tem muita gente dentro das igrejas, tem muita gente fora das igrejas, pensando que estão no reino, pensando que estão salvas, mas quando elas olham para si mesmas, elas não conseguem ver Deus. Quando elas olham para as suas vidas, elas não conseguem ver Deus. Elas não têm paz. Elas ainda sentem as dores. Entende? Então, o Espírito Santo, Deus, ele não precisa de nada e nem de ninguém para fazer você nascer de Deus, para você estar no reino. É pela fé. Se você crê agora, você entra no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é fácil. Permanecer no reino de Deus diariamente é aí que é difícil. Entende? É difícil. Mas não é impossível. Porque tudo é possível àquele que crê. É por isso que nós temos que viver pela fé. Porque quem vive pela fé, todo dia está crendo. Entende? Oh, glória. Entende? Todo dia está crendo. Todo dia está crendo. Todo dia ele se renova. Isso é fé. Porque nada vem de nós mesmos. Nada vem de você. Tudo que você faz e fez de bom não vem de você. Vem de Deus. Porque você é a imagem e a semelhança dele. Tudo que você faz e fez de ruim também não veio de você. Veio do diabo. Então não se sinta culpado, culpada pelos seus erros. Pelo contrário, aprenda com eles. Aprenda, vai e não peques mais. Segure na mão de Jesus. Segure na mão de Deus. E vai. Tá bom? Então, não fique preocupado com as demais coisas. Use o poder da fé. Então, hoje, eu estou lutando para me prosperar, para me enriquecer. Porque eu vi que, infelizmente, no mundo capitalista que a gente vive, no mundo materialista, onde o que vale mais é o que você tem, não quem você é, o que vale mais é a sua casa, é o seu carro, é a sua conta bancária, e não a sua vida, a sua família,
para muita gente dar ouvido à palavra de Deus, ela tem que ver Deus na vida daquela pessoa financeiramente. Então, hoje eu entendi a importância e a vontade de Deus de enriquecer os seus servos, os seus filhos. Então, hoje eu estou buscando. Eu estou buscando as demais coisas e Deus tem acrescentado e vai acrescentar muito mais, porque essa mais é a vontade dele do que a minha de enriquecer. Porque junto com o crescimento, o enriquecimento, né, vem a responsabilidade. Isso é em todas as áreas. Quando você é rico espiritualmente, você tem responsabilidade. Quando você é rico emocionalmente, você tem a responsabilidade de apaziguar. Quando você é rico financeiramente, você tem a responsabilidade de ajudar. Entende? Então, Deus me chamou para essa geração para abrir a sua mente e a sua visão. Que você que é cristão, que é da fé, que é do reino, a vontade de Deus é que você enriqueça, prospere financeiramente falando. Mas prospere baseado nesse versículo. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Se as demais coisas Deus não está acrescentando, é porque você não tem sido justo. Você não tem sido justo. Você pode estar até no reino, né? Mas você não tem sido justo. Então as demais coisas não são acrescentadas. Aí fica difícil até permanecer no reino, quando as demais coisas não são acrescentadas. Por isso que muita gente tem se afastado, muita gente tem abandonado a fé, muita gente tem abandonado as igrejas, né? Tem distorcido a mente, porque ela não tem visto as demais coisas acontecerem por culpa dela mesma, por responsabilidade dela mesma. A culpa sempre é do diabo, mas por responsabilidade dela mesma, de não atentar para a palavra de Deus. Então, Deus ele vai levantar novos empresários, empreendedores, milionários do reino nessa terra, que antecede a volta dele, porque ele está voltando. Deus vai levantar. E milionários, ricos, pessoas que têm dinheiro e estão longe de Jesus, elas vão ter a oportunidade, elas vão nascer de Deus. Deus vai de encontro a elas, porque Deus conhece o coração de muita gente que hoje é milionário, é rico, tem muito dinheiro, porém ninguém chegou até ela com impacto, falando da palavra de Deus, para que os olhos dela venham se abrir. Mas Deus está levantando essa geração. Por exemplo, os cristãos que estavam pobres vão enriquecer, vão se tornar milionários e vão de encontro a esses ricos milionários que não são do reino de Deus, para mostrar para eles que o mais importante e que o que eles realmente precisam colocar sua dependência não é no que eles têm na conta bancária, ou no carro, ou na casa, ou na empresa, mas é colocar a dependência dele no que é eterno, que é em Deus, que é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e ganhar a maior herança que é, a maior riqueza que tem, que é a eternidade. E Deus usá-los nessa terra como um instrumento para alcançar outros. Porque Jesus está voltando. Ele está vindo buscar os dele. E eu tenho certeza que você é um desses soldados, desses generais do reino, desses príncipes do reino que antecedem a volta de Jesus, aonde se você não é do reino e porventura você tem muito dinheiro, você é um milionário, você tem posses, você vai
aprender. Deus vai colocar um desejo no seu coração de você buscá-lo, conhecê-lo, para que você venha ter sentido de vida. Porque eu consigo me imaginar em uma Ferrari, eu consigo me imaginar em uma mansão, eu consigo, né? Eu já tive certas experiências de entrar em carros luxuosos, de ir em condomínios luxuosos, de experimentar um pouco do que é esse mundo de luxo, de riqueza. É muito bom. Nossa, é muito bom, é muito prazeroso. Mas não se compara. Não chega nem aos pés. Aliás, não tem nem comparação, não tem como comparar a riqueza desse mundo com a riqueza do reino. Não dá. Não dá. Entende? Então, e eu sei que uma hora Deus vai me dar acesso a tudo aquilo que Ele já me mostrou, a tudo aquilo que Ele já falou. Eu vou acessar. Vai ser algo físico, porque a fé é isso. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de um fato que ainda não se vê. Isso é fé. Entende? É loucura. Por mais que eu ainda, fisicamente, o meu corpo, eu não tenho um carro de 500 mil reais na minha garagem. Eu não tenho uma casa de 1 milhão de reais. Entende? Eu não tenho, mas é como que se tivesse. É louco, né? Loucura. Mas eu me sinto como tivesse. Mas eu não tenho. Entende? Mas é por quê? Porque ainda está no âmbito espiritual. Ainda está fazendo o download, está se materializando. Daqui a pouco aparece. Assim foi em todas as áreas da vida. Eu não era convertido, eu criei, antes de me converter, eu me converti. Eu não tinha o Espírito Santo, não era nascido de Deus, eu não tinha experiência com Deus, mas eu criei antes, né? E fui fazendo o download e aconteceu. Eu era infeliz no amor, nada dava certo, eu criei naquela palavra que Deus prepara a esposa prudente a presente do Senhor, né? Agi a minha fé, criei que nem namorar eu ia namorar, que eu ia casar. Eu nem namorar vou, porque cristão que namora peca. Cristão de verdade casa para namorar. Então, naquela época, eu criei que era casado, que tinha minha esposa. Enquanto todo mundo queria namorar, eu criei que eu era casado. Olha só. O tempo passou, Deus foi agindo e eu casei mesmo. Entende? Nem namorei. Casei. E hoje sou casado. Que maravilha. Antes de ser pai, eu não tive pai. Eu não tive exemplo de pai. Eu não tive um pai. Entende? Então, eu tinha um medo dentro de mim se eu ia ser um bom pai, porque eu não tinha uma referência de pai. Mas eu criei que eu ia ser um bom pai, que eu ia ser um ótimo pai, um modelo de pai como o meu pai o meu pai espiritual que é Deus. Então hoje eu sou pai e sou um ótimo pai. Às vezes eu até me surpreendo comigo mesmo, porque realmente é Deus. Mas eu criei lá atrás que eu ia ser um ótimo pai. Então tudo é pelo poder da fé. Aquilo que você crê no mundo espiritual, no reino, aonde o teu espírito está no reino, você está em paz. Enquanto todo mundo estava preocupado se ia se converter ou não, eu estava em paz. Porque eu já era convertido mesmo sem ser. Eu só estava sendo transformado. Da mesma forma, enquanto todo mundo estava preocupado se ia receber o Espírito Santo ou não, eu já cria que o Espírito Santo agia dentro de mim. Eu estava sendo transformado. Enquanto todo mundo estava preocupado em namorar, não, eu já cria que eu era casado. Então, a transformação foi fazendo um download do reino de Deus até aqui na terra.
Então é assim que funciona. A fé é isso. É a certeza de coisas que se esperam. Espera por quê? Porque você está esperando vir da onde? Do reino. Certeza de coisas que se esperam vir da onde? Do reino de Deus, da mão de Deus. E a convicção de um fato. Por que é convicção? Por que é um fato? Porque o seu espírito está no reino de Deus. E o seu espírito já vê. O seu espírito já vê. O Espírito Santo te mostra o futuro. Olha que loucura. Ele te mostra, ó, tá vendo? É assim que você vai estar. Então você fica em paz. Então é a convicção de um fato. Você viu o fato, você fica em paz. Que não se vê. E por que não se vê? Porque você está vivo ainda. O teu espírito ainda está preso nessa carne. E a sua carne não vê. Ainda não aconteceu no mundo natural. Então é a convicção de um fato que não se vê. Não vê ainda, enquanto o processo da fé está em andamento. Depois que você terminar o processo da fé, é que nem um download. Você não faz um download no seu celular? Como que é um download? Você clica em baixar, pum! Não é automático. Dependendo do tamanho do arquivo, leva tempo. Dependendo do que você quer, dependendo da grandeza que vai levar tempo. Tem coisas que é rápido, mas tem coisas que demoram. Você creu, pum, tum, início do download. 1%, 2%, aí você vai passar pelas lutas, pelas guerras, pela prova. Vamos ver se realmente você quer baixar esse arquivo. Se você está disposto a pagar o preço. Se você está disposto a continuar, a não desistir. Né? Aí vem. Quanto mais está chegando perto, mais o inimigo se levanta para fazer você desistir. Quando chega no 99%, Deus vê que você não vai desistir. Tum, pronto, download. Você recebe. É por isso que muita gente fala assim: nossa, foi um milagre. Nossa, foi na hora certa. Não. A pessoa, ela nem sente o processo. Ela está lá no reino. Ela está tão junta de Deus. Ela está tão conectada com Deus que ela nem sente o tanto que ela sofreu, o tanto que ela lutou, o tanto que ela padeceu, o tanto que ela plantou, esperou para que ela pudesse colher. Aí ela faz o download do reino de Deus aqui na Terra. Entende? Então, as coisas que eu estou falando aqui são coisas do Espírito. Eu estou falando do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivo, para que você venha ter resultado também. Você tenha resultado. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Seja um cidadão do reino de Deus. Faça um favor, não para mim, não por você, mas pelas pessoas que precisam ouvir e ver esse conteúdo. Compartilhe agora com um irmão da igreja, com alguém que você conhece, para que ele venha aprender a usar a fé, aprender a enxergar o que é a fé. Nesse pouco tempo, foi falado de reino de Deus, foi falado de fé, foi falado de conquista, foi falado de grandeza, de riqueza, foi falado de muita coisa que, se ele ouvir, o Espírito Santo vai ter condição de abrir a mente, a visão dele e dar direção para ele, para que ele possa ter resultado todo dia, diário, na vida dele. Tá? Então, a única coisa que eu te peço é isso. Fechou? Então, curta, comente e compartilhe. Forte abraço. E antes de terminar, vamos fazer um download aqui, para que Deus possa te abençoar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, Deus eterno, Deus poderoso, o Senhor
é o Deus de tudo que há e existe. Não há nada maior do que o Senhor. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou falando de doutrina, não estou falando de nada, meu Pai, terreno, humano. Não. Eu estou falando de algo acima de tudo isso que está aqui na terra, que é o teu reino. O teu reino. É somente os puros que verão a ti. É somente os limpos que verão a ti. É somente os nascidos, meu Pai, do Espírito que verão a ti. Então, meu Deus, que o Senhor faça agora, meu Pai, essa pessoa ser limpa. Meu Deus, que essa pessoa agora, ela imagine uma fonte, um rio, aonde tem uma fonte a jorrar, uma fonte de água limpa. E essa fonte é o Senhor. E aonde ela, meu Pai, ela vai correndo para essa fonte, se despindo, meu Pai, de toda lama, de toda roupa suja, de toda sujeira que esse mundo proporcionou. Seja o que for, meu Pai, seja orgulho, seja o mal que fizeram a ela, seja doença, seja tristeza, miséria, amarra, seja o que for, meu Pai, que tem contaminado o coração, que tem contaminado a mente, que tem contaminado o corpo. Ela vai correndo, se despindo de todos os traumas, de tudo que fizeram contra ela no passado, de tudo que estão fazendo com ela no presente. E ela vai olhando para o futuro que o Senhor prometeu. E ela tira, arranca tudo isso e se joga. Se joga agora, meu amigo, minha amiga. Se joga nessa fonte, nesse rio. E você cai nessa água, aonde essa água vai lavando, vai limpando, vai purificando todo o teu ser, vai esquadriando o mais profundo do teu ser, do teu coração, vai transformando esse coração de pedra em um coração de carne, vai arrancando toda a sujeira, a imundícia e vai colocando o amor dele. Então se sinta amado, se sinta amada por Deus. Se sinta amada, se sinta amado por Deus. Porque você nasceu para reinar, para governar. Você nasceu para governar a si mesmo. Governar sua mente, seu coração, suas atitudes. E a partir de hoje, é você que vai tomar a decisão. Porque Jesus, ele segura nas tuas mãos para te guiar, para te fazer crescer e vencer nessa terra. Porque a partir de agora, você faz parte do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E agora você sai desse rio limpo, como uma fonte. Porque essa fonte, agora ela está dentro do teu coração. Essa fonte, ela vai jorrar de dentro do teu coração, te limpando todo dia, te guiando e te dando direção. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. De novo. Graças a Deus. Amém? Então, essa é a fé. Você já fez o download. Você já deu play. A gente agiu a fé. Agora, deixa baixar. Deixa tudo isso fluir dentro de você. Deixa tudo isso fluir. Não arranque a conexão. Não tire a bateria. Sabe? Deixe no carregador. Deixe carregando. Tá? Não arranque a conexão.
porque vai chegar o momento que aquilo que você crê, aquilo que você quer, vai se tornar uma realidade para os seus olhos. É a convicção de um fato que ainda não se vê, mas você verá. Tá? Forte abraço, até o próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente.